Quero falar de economia. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8% no segundo trimestre de 2023. Esse é o menor patamar para o período em 9 anos. Convidei mais uma vez a Carla Bene. Ela é economista, professora da Fundação Getúlio Vargas. Vai conversar comigo sobre esse assunto. Professora, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É sempre um prazer tomar esse cafezinho aqui com vocês. Já vou até pegar o meu aqui, então, professora. Para começar esse bate-papo nosso, quero falar sobre um tema que tem repercutido muito além desse do desemprego, que é a taxa de juros. Estamos aí na véspera, da próxima reunião do Copom e eu quero saber de que forma as duas coisas se relacionam. A taxa de juros e o desemprego. Tem alguma relação? Como que a gente pode analisar isso? Tem uma relação muito importante. Quando a taxa de juros está muito alta, então vamos pensar o seguinte: se a taxa de juros, a Selic, está 13,75 e ela já está desse jeito há muito tempo, se você tem um negócio, quer colocar dinheiro na sua empresa, precisa de um financiamento no banco. O financiamento é muito mais do que os 13,75, porque esse é o chamado custo do dinheiro. Então, para quem quiser colocar um dinheiro, abrir um negócio, reinvestir no próprio negócio, fica muito caro. Então, as pessoas começam a fazer menos. Então, você investe menos, você cria menos empregos, olha aí. Então, quanto mais tempo a taxa de juros fica muito alta, a gente chama isso de política monetária de contração, porque ela contrai a economia, ela contrai o crédito, a parcela de qualquer financiado que você vai fazer sobe, então as pessoas consomem menos, o varejo vende menos, a indústria vende menos. Então, quanto maior a taxa de juros por muito tempo, você pode provocar, sim, o desemprego. Tá explicado então. Agora, falando de desemprego especificamente, todo bom filho, todo mundo quer ser pai de um filho bom, né? O pessoal tá falando aí, o governo Lula enche a boca para falar sobre esse desemprego que caiu. E eu quero saber se isso é reflexo já da política econômica do governo atual ou isso pode de alguma forma ser consequência de políticas adotadas anteriormente. Sempre que a gente pega um dado, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o tempo de coleta desse dado? Então, o IBGE faz a pesquisa num trimestre. Então, a cada 3 meses, ele faz essa pesquisa. Então, tem a pesquisa do primeiro trimestre, do segundo trimestre. Então, normalmente, você sempre arrasta, Wilker, um pouco do passado até o momento. Então, tem uma influência um pouco do passado e também as mudanças atuais. Então, sempre quando a onda é boa, a gente quer surfar, né? Então, isso daí é normal, acontece em qualquer situação, qualquer governo. Então, nesse resultado agora, dessa última pesquisa do IBGE, ela apontou um dado muito bom, que é o seguinte: a nossa taxa de desocupação, né? O nome técnico é desocupação. A taxa de desocupação está em 8% mais ou menos. E é a mesma lá do patamar de 2015. Então, se você pegar esse resultado, ele é muito bom quando você olha ele fechado. Então, essa é uma notícia boa. E aí, você vai desmembrando o relatório do IBGE e pega, por exemplo, massa salarial, se ela aumentou, se ela não aumentou, como é que funciona. Então, nós temos um pacote que veio de melhora desse fim de pandemia, que começou já em 2023 melhor, porque aí a gente já deixou a economia regularizada, a imunização foi resolvida. Então, nós estamos arrastando uma melhora no segmento do emprego desde o ano passado. O que nós tivemos de complemento agora, que aí assim você pode dar o crédito, digamos assim, né, pro dono do momento, é que nós estamos com um grupo de pessoas menor procurando emprego, ou seja, o desalento diminuiu e você tem uma pressão menor de pessoas que estão procurando emprego. Então, o resultado é bom, é um resultado para se comemorar, apesar
de que nós estamos com um contingente ainda muito grande sem carteira assinada. Então, uma parte desse incremento desse dado estatístico são pessoas informais sem carteira assinada. E aí a gente começa a falar sobre a qualidade dos empregos, né, professora? Porque a gente tem menos gente desempregada, mas será que a gente tem qualidade nos empregos? Então, a responsabilidade para essa melhora desse dado ainda é de pessoas sem carteira assinada. Então, sem carteira assinada, você tem uma vulnerabilidade maior, você tem menos segurança, mas vamos pensar o seguinte: se você está sem trabalho e passou a incorporar aquele contingente que está trabalhando, que está com renda, isso já é um alívio para a família e para a pessoa como um todo. Então, quando você pensa nos núcleos familiares e olha esse dado, é um dado importante porque você passou literalmente a trazer dinheiro para dentro de casa. Né? Então, a gente precisa ver ao longo do próximo trimestre como é que isso vai acontecendo. E uma grande parte também que chama desalento. O IBGE calcula as pessoas que elas entram em desalento, ou seja, elas desistem de procurar emprego depois de muito tempo que elas estão procurando, então elas caem num desânimo. Isso estatisticamente chama desalento. E isso também diminuiu, porque isso é muito importante, que a pessoa não perca a esperança, não perca a fé dela de que ela vai encontrar um emprego. Então, isso também diminuiu, ou seja, o mercado está mais ativo. E como nós estamos com uma correção melhor do salário mínimo, a massa salarial também acaba aumentando um pouco, o que é bom. Tá, e há como fazer uma previsão, uma projeção de como deve ficar essa taxa de desemprego até o fim do ano? Ou é difícil fazer isso? Porque o que a gente percebe é que tem essa redução no desemprego, as pessoas estão trabalhando, mas a gente não tem sentido isso, essa melhoria na vida da população por enquanto. Essa tendência deve se manter até o fim do ano? Como que a gente pode encarar? Porque a gente percebe também que, além disso, a gente vê uma estabilidade, né? Eu, pelo menos, enxergo uma certa estabilidade econômica agora. Até o fim do ano, a gente deve manter esses números aí mais favoráveis? Sim, o relatório do próprio IBGE, o oficial deles, eles apontam que a projeção para o final do ano é uma melhora não só de postos de trabalho, mas como de massa salarial. Então, isso também é uma coisa importante, porque sim, se você olhar esse primeiro semestre nosso, a economia está andando muito melhor do que se imaginava. Então, você tem uma estabilidade maior, uma tranquilidade política, inclusive, que é algo importante, que fez com que a reforma tributária já passasse na Câmara, agora, depois do recesso, ela vai para o Senado, o arcabouço fiscal já foi discutido, precisa terminar a votação. Então, nós temos votações muito importantes para o segundo semestre. O Brasil ganhou uma nota melhor da Agência de Classificação de Risco, o dólar está caindo. Então, quando você pega esses itens macroeconômicos, os índices estão muito melhores. A perspectiva do PIB está subindo para o final do ano e a inflação caindo. Então, inflação caindo, taxa de juros sendo reduzida, melhorando o custo do crédito. E a gente, com uma perspectiva melhor de emprego e de massa salarial, é um cenário muito positivo para o final do ano. Um outro termo que é muito utilizado quando a gente fala sobre desemprego é a taxa de pessoas sendo subutilizadas. Explica para a gente o que é isso. Quando você pode trabalhar mais tempo, mas não consegue. Então, vamos supor que você tem uma disposição para trabalhar um período integral, mas você só arruma emprego meio período, ou uma carga de tempo menor do que aquilo que você gostaria, e também está livre para isso. Então, você está subutilizado. Então, esse também é um dado que o IBGE calcula.
Certo. Agora, a gente tem a taxa de desemprego e a inflação no Brasil. Tem relação tudo isso? Aí a gente volta para aquela história da taxa de juros, né? Um remédio muito impopular, mas que influencia de alguma forma, né? A questão da inflação e no desemprego. Sim, quando você tem uma inflação muito alta, a inflação, ela tem um efeito colateral muito ruim. A inflação, ela acentua a má distribuição de renda. Então, quando a inflação está muito alta, é verdade que a pessoa mais pobre fica mais pobre. Porque como o dinheiro perde poder de compra, ela compra menos e até ela come menos. E a pessoa que é mais rica, ela tem sobra de dinheiro e consegue aplicar o dinheiro no mercado financeiro, ela ganha essa questão inflacionária, ela tem um aumento que a gente chama de real de renda. Ela aumenta a renda dela acima da inflação. Então, o primeiro ganho, a melhor estabilidade que um país pode dar para diminuir a desigualdade é controlar o processo inflacionário. E quando você pega a nossa projeção para o final do ano, a gente está aí com uma projeção em torno de 4% mais ou menos. Muito melhor, infinitamente melhor do que quando você olha para o ano passado, que a gente estava trabalhando aí com 9, 10%, quando você pegava de 12 meses. Então, nós estamos num cenário muito melhor do processo inflacionário. Por isso que o Banco Central tende a descer a taxa de juros agora, porque se a gente já está com uma inflação tão mais baixa, para que manter esses 3,75 ainda, né? Exatamente. Aí vira essa briga, né, de queda de braço aí do governo, que quer pressionar, e o Banco Central, às vezes, para não ceder à pressão do governo, abaixa um pouco demais. E a expectativa é que essa taxa comece a cair, mas caia pouquinho, né? Então, é, infelizmente, a expectativa é que ela caia pouco, né, em torno de 0,25 a meio ponto percentual, né. Eu particularmente acho que ela já deveria trabalhar com 0,75, porque ela está muito alta, mas a tendência é de um certo conservadorismo do Banco Central, então ele normalmente faz essas, reduções mais pausadas, digamos assim. Então, a expectativa do mercado é que não chegue a meio ponto percentual. Ainda é pouco, mas é importante entender que a economia ela trabalha com expectativas. Então, do mesmo jeito que nós estamos falando aqui das expectativas inflacionárias, de emprego e de renda para o final do ano, é importante que o Banco Central sinalize uma expectativa de início de ciclo de queda de taxa de juros. É isso daí que é muito importante para dar uma certa tranquilidade aí para todo mundo. Certo, professor. Agora, eu queria entender até que ponto, ou se não tem relação também, né? A cobertura social que aumentou, a gente tem hoje muita gente sendo atendida com o Bolsa Família no valor de R$ 600, como que isso pode impactar na taxa de desemprego ou não impacta? Porque eu já vi, inclusive, especialistas falando, mas achei que foi de uma maneira muito simplória, de que às vezes a pessoa não vê que vale a pena procurar um emprego se ela não tem qualificação para conseguir um emprego com um salário mais alto e largar de receber o benefício social, porque às vezes tem que colocar a criança numa creche ou tem que pagar alguém para ficar com essa criança e tudo mais, e para essa pessoa compensa mais receber esse auxílio do governo. Queria ouvir você sobre esse assunto. Quando você pega um dado desse do IBGE, por exemplo, que ele vai calcular a desocupação no país, ele faz a pergunta para a pessoa se a pessoa está ocupada ou se ela está procurando emprego. Então, a resposta ela é voluntária. Então, você tem um contingente todo de pessoas do IBGE, voltaram a fazer essas pesquisas domiciliares. Então, quem diz se está ocupado ou não é a pessoa. Então, isso daí é uma coisa importante apenas para a gente entender como é que funciona, porque você pode receber um auxílio e está tendo e tem uma outra atividade profissional. Isso daí não é nenhum impeditivo nesse primeiro momento, quando a gente pensa nessa pesquisa. É importante a gente entender que o fato da pessoa receber
um Bolsa Família, ela receber um complemento do governo. Você tem vários trabalhos já mostrando há muito tempo, por exemplo, que não é porque a pessoa recebe um Bolsa Família que ela tem mais filhos por causa disso, isso daí já caiu, isso daí não existe. As pessoas têm consciência da dificuldade também, o número de filhos por mulher no Brasil caiu. Então, a gente precisa também separar um pouco o que é um certo preconceito, digamos assim, de entendimento, e o que são os dados estatísticos na realidade. Então, as pessoas normalmente, elas têm uma tendência de querer melhorar na vida, crescer, ter mais renda, ter condições melhores, inclusive para a própria família. Então, você tem também um percentual, Wilker, de pessoas que saem desse plano, desse programa do governo, já tinha isso antes, lá atrás, em torno de 10% de pessoas que vão melhorando a sua renda e acabam saindo desse programa. Então, nós temos a entrada, que foi regularizada agora, porque durante a pandemia, com o auxílio emergencial, você colocou uma quantidade muito grande de pessoas e isso acabou desorganizando até o cadastro único, né? Aham. Então, você reorganizou isso daí e também, sim, temos pessoas que têm uma melhora de estrutura familiar e de renda e que acabam saindo desse programa. Então, é importante a gente não fazer avaliações de que há um aproveitamento, que a pessoa está se aproveitando disso. Como eu disse, é até simplório, né, analisar os dados dessa maneira, até porque você falou aí que a pessoa tem uma melhora de vida, sai desse programa e é a ideia desse tipo de programa, né, professora, que seja transitório, que a pessoa fique um período, mas melhore suas condições justamente para sair desse tipo de programa. E a gente sabe que o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, então a gente não pode agir aí com esse preconceito, não. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos mais uma vez aqui junto com a gente. Mais uma vez foi ótimo. Até a próxima oportunidade. Obrigada, bom dia a você, bom dia a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.